Olá, eu sou a Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para impulsionar a sua carreira, suas escolhas profissionais. E dando continuidade, hoje vamos comentar sobre o terceiro capítulo do livro Coloque um Ponto Final, de Henry Cloud. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse livro e há muitos anos. Até compartilhei lá no meu Instagram também. E o capítulo 3, ele vai falar um pouquinho sobre familiarizando com os finais. Então, primeiro a gente fala sobre finais, o segundo capítulo sobre tipos de finais, e agora a gente se familiarizar um pouquinho com esses processos de encerrar ciclos. E o Henry, como consultor, como coaching, como psicólogo, atendendo em muitas empresas, ele tende a trazer exemplos de pessoas profissionais, empreendedores, em seus negócios ou ocupando um cargo de liderança. Então é muito bacana porque traz pra gente uma forma da gente se conectar com essas histórias e enxergar de uma forma mais real o momento que nós estamos, né? Apesar que a grande maioria às vezes pensa assim, puxa, eu conheço uma pessoa assim, mas muitas vezes a gente está nessas condições. E aí ele comenta um pouquinho sobre dois profissionais que, pelo contexto, são profissionais entre 35 e 45 anos, então num certo nível já, né, de construção de carreira, num nível profissional. E o primeiro deles trabalha na indústria química, né, e começa a olhar para a sua carreira e para o negócio que está inserido e para o mercado que está inserido e começa a perceber que ele não é nada promissor, né? E diferente do outro profissional, né, que olha para o mercado que está inserido, percebe que ele está sobrevivendo e continua insistindo, né? Buscando investimento, acreditando, né, que ainda dá para sobreviver um pouco mais, né? E a grande comparação que ele vai fazer desses dois profissionais é que como que eles lidam com os finais, né? E é bacana porque ambos têm um contexto familiar, né? De filhos, de serem provedores da sua casa, enfim. Então, não estão em condições de se aventurar, né? Então, precisam fazer escolhas aí pensadas e avaliadas e bastante conscientes. E ele traz uma fala desse primeiro profissional, né? Que olha para o final de uma forma mais realista. E ele comenta assim: por mais que eu tivesse me esforçado para fazer o negócio deslanchar, eu tinha de desistir e fazer algo diferente. E ele fez e encontrou vida em sua nova carreira, né? Nesse contexto aqui, mercado financeiro. Então, talvez, né, ambos tiveram aí reflexões sobre finais, sobre insistir, mas um encarou, né, até a diferença deles era o quão confortáveis eles se sentiam com os finais. Algo que permitiu o primeiro profissional ver o que tinha que ser feito e o segundo profissional continuar usando viseiras, né? O segundo, inclusive, ele comenta assim, né? Durante os últimos anos, seu nicho de atuação e suas vantagens já tinham desaparecido. Então, ele teve um momento da carreira dele que ele ganhou dinheiro, né? Teve aí uma série de sucessões, né, de coisas boas, mas esse mercado que ele estava atuando, né, que ele vinha atuando, ele já não tinha mais espaço para permanecer, né, e insistia muito, né, com os investidores que ter esperança era uma qualidade do líder, né, então para ele ainda insistia nisso, né, E aí comenta, né? O primeiro profissional superou seu conflito interior e pôs fim a tudo quanto finalmente viu que estava na hora. Mas o segundo teimava e não mudava de direção. Então,
o Henry, ele começa assim, literalmente, trazendo 2 exemplos, e ao longo desse capítulo ele vai falar sobre familiarização com os finais, né? Transformar o final numa ocorrência normal é o grande desafio, né? Transformar o final como uma parte normal dos negócios e da própria vida, né? Em vez de enxergar esse processo como um problema, né? Ou como a ausência de atitude para algo. Então, isso é o que ele vai tratar nesse 3º capítulo. E o que a gente precisa, principalmente, olhar para o final é mudar o nosso, talvez o nosso modus operandi, né? De lidar bem com esses finais quando eles surgem e entender, tem um capítulo que eu separei, um capítulo não, mas um parágrafo aqui, né? Se o cérebro interpreta a situação como negativa de encerrar o ciclo, perigosa, errada ou desconhecida, surge uma resposta de lutar ou fugir, que nos afasta da questão, ou faz com que comecemos a resistir a ela. Então, como é que a gente tem lidado com alguns finais necessários, né? Eu tenho recebido alguns depoimentos e eu tenho certeza que ou a gente viveu ou vamos viver alguns finais, né? Então, e de novo, entender isso como não um fracasso, mas como um processo normal, ele faz parte. Se você enxerga esses finais como normal, esperados, e mesmo como uma coisa boa, algo eu posso tirar dali, os acolherá e tratará de fazê-los bem. Já se considerá-los como um presente doloroso, que algo está errado se isso acontecer, resistirá a eles ou os enfrentará muito depois do que deveriam ter sido encarados. Finais têm de ser considerados parte normal do trabalho e da vida. Desafiador, né? Desafiador, e aí ele continua trazendo alguns elementos desses 2 profissionais sobre a forma como nós lidamos com como é que a gente projeta, como é que a gente encara esse processo, né? E eu gostei muito de um exemplo que ele trouxe do médico, né? Quando um paciente morre, né? O médico foi lá, ele tentou, fez todo um esforço, mas quando o paciente morre, o médico olha para o relógio, anota a hora da morte, dá um profundo suspiro, tira as luvas e sai. Achei bem profundo esse comentário. Bem profundo, né? É óbvio que aqui é um exemplo bastante extremo, né? Uma situação real, mas bastante extrema de uma determinada profissão, né? E ao longo do livro a gente também vai trazer alguns elementos de a gente desistir de algumas pessoas. Aqui ainda a gente fala de projetos, de negócios, né? E a gente entender que o problema ele só será resolvido quando a gente encarar problema, situação, enfim, quando a gente encarar e realmente executar isso, né? Eu penso muito assim, quando a gente fala mesmo de carreira, né? As pessoas idealizam tantos projetos na vida, né? Tem uma pergunta que a gente às vezes faz e algumas pessoas são questionadas, né? E se você ganhasse na loteria, né? Na Mega Sena, ou se você tivesse uma tia viúva que a herança foi para você, né? O que você realmente faria? O que você faria com esse dinheiro? Né? E as pessoas, nossa, eu faria aquilo que sempre foi meu sonho, né? Alguns não passariam nem na porta da empresa, né? Mas já fiz muitas vezes essa pergunta para os meus alunos, né? Se você ganhasse uma grande herança, né? Você ganhou ali, enfim, agora, o que eu faço com esse valor? Muitos pensariam muito assim em resgatar aquilo que sempre sonhou em atuar, né? E aí eu faço uma reflexão, e por que eu preciso dessa grande herança? Né?
por que eu não posso materializar esse projeto em proporções menores, né? Mas exige esforço, exige atitude, né? Enfim, o que nos impede? O que nos impede de ter boas ideias, materializar no plano de negócios ou materializar, né, rabiscá-la, definir etapas e colocá-la em prática, né? O que a gente deixou de sonhar e materializar? Uma das formas que a gente pode ver esses pontos finais no momento em que está verdadeiramente acabado. E se isso não está em sua forma de enxergar a vida, você pode perder o instante certo de sair e voltar sua atenção para algo diferente ou novo, né? Então, às vezes a gente insiste em projetos que a gente já tem todos os sinais para abrir mão, né? Tem quantas pessoas que a gente admira porque tiveram a coragem, né? O que é essa coragem? O que impulsiona a fazer algo? E por que às vezes eu preciso de uma situação externa ou uma atitude de outro para materializar aquilo ou materializar a decisão que eu já tinha pensado nisso, né? Eu acho que eu já comentei com algumas pessoas que não é raro a gente ouvir, né, de algumas pessoas insatisfeitas onde estão, fazendo o que estão fazendo ou onde estão fazendo, por um ambiente tóxico, por uma liderança tóxica ou um negócio que ele já não se identifica mais, né? E muitas vezes ele pensa assim, puxa, se eu fosse demitido hoje, nossa, seria realizado, estaria tão feliz. Mas a pergunta é, por que a atitude tem que ser do outro? Eu compartilho com algumas pessoas que eu sempre gostei muito de lecionar. Sempre senti a sala de aula como um habitat natural, né? Aquele frio na barriga da turma nova da pós-graduação ou da graduação, aquele frio na barriga de ouvir as expectativas dos alunos, né? Então a gente tem um conteúdo, se compromete com o conteúdo, mas a gente tem ali, sabe que vai ter ali várias carinhas que terão ainda alguns anseios, né? E dentro do possível a gente tenta cumprir dentro daquela programação. Então sempre gostei de lecionar e nos últimos anos tive assim um baita presente de 2 instituições de lecionar disciplinas muito conectadas com o meu trabalho, né? Era Coaching, Mentoring, Counseling aplicado a executivos e a outra Coaching de carreira. E eu até brincava, assim, é o tipo da disciplina que ao longo do dia a gente prepara a aula, né? Porque as coisas vão acontecendo. Mas eu precisei dar prioridade para minha família, cuidar da minha família, né? Filhas pequenas, com necessidades ali ainda na construção do caráter, da personalidade. E é difícil porque as duas coisas são boas em proporções diferentes, obviamente, né? E às vezes a gente fica esperando, né? Eu mesmo ficava esperando assim, qual é a hora que eu vou parar? Né? Eu preciso acontecer alguma coisa para eu parar. E um dia indo dar aula numa cidade próxima aqui, na segunda noite, eu pensei assim, puxa, alguém podia se queixar, né? E foi aquele pensamento de segundos, assim, e na mesma hora eu pensei assim, puxa, por que eu preciso que algo externo decida por mim, quando para mim já está claro que é o momento de dar uma pausa? E naquele mesmo dia, né, ficou muito claro que, mesmo gostando de estar lá, eu tinha outra prioridade que era a minha família. Eu posso voltar para aquele ambiente, mas eu preciso fazer uma pausa. Não foi fácil. Entre o dia que eu orei para ter uma resposta, e uma resposta que o Senhor me deu, foi fevereiro. E eu tomei essa decisão, de fato, em agosto. Então, mostra para vocês que não é fácil, mesmo sendo simples, para mim era complexa, né? Como eu vou explicar, né? Puxa, uma disciplina, são disciplinas tão bacanas, mas
o que vão pensar, né? Mas a gente precisa cuidar da nossa integridade, né? De nós, né? Enquanto seres, muito mais do que a nossa reputação, né? Se aquilo era o momento, se aquela pausa era necessária, eu preciso ter clareza disso e tomar atitude, fazer o que deve ser feito, né? Se somos casados, temos os nossos cônjuges para estar de acordo, mas precisamos executar. A gente não pode esperar da plateia próxima da gente consenso para tomar as nossas decisões. Precisamos fazê-las, né? Continuando, qual é a nossa tarefa nesse contexto, né? Dê uma olhada em sua visão de mundo e observe se pode enxergar os finais como uma parte normal da vida, para lutar se eles se apresentam antes do tempo, mas para admitir quando é hora de encará-los. E eu gosto aqui que ele traz 3 ciclos, né? Três principais organizadores que vão nos ajudar a tornar os finais tanto necessários como normais. O primeiro deles, aceite os ciclos e as estações da vida. Olha que bacana. Segundo, aceite que a vida produz muita vida. E o terceiro, aceite que aquela doença incurável é às vezes ruim, faz parte da vida também. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Conversar um pouco mais a respeito. Então, aceitar os ciclos e as estações da vida. A vida é constituída de estações, nada dura para sempre. E aí ele vai falar de a gente aceitar essa estação e o conjunto das atividades que vem junto com as estações, né? Até ele comenta aqui que até mesmo o casamento, né, como um compromisso vitalício, envolve um final em seu primeiro dia, até que a morte os separe. Então, até o casamento terá um dia que ele vai terminar. E aí ele traz esse conjunto de atividades que eu queria compartilhar com vocês aqui dentro de cada estação, né? Lembre-se no capítulo 2 que a gente fala de Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo. É muito sábio isso. As tarefas da primavera incluem limpar o que restou das plantas mortas no inverno, reunir sementes, descobrir os campos em que você vai trabalhar, assegurar-se de que tem os recursos para passar o ano, semear e plantar de verdade, proteger as sementes dos elementos e dos intrusos, nutrir a visão da colheita para orientar a tarefa. No verão, já muda de novo, que é empregar recursos para assegurar que as plantações estão crescendo, prevenir doenças e manter insetos e outras pragas à distância, regar, fertilizar e podar, oferecer apoio às plantas até que possam se sustentar em pé por si mesmas, monitorar, administrar e proteger as plantações para o futuro. Posso compartilhar depois com vocês, só comentar ali pra gente. O outono é tempo de colheita. Agir com rapidez para colher antes que passe do tempo ou haja danos por causa da chuva e do frio do inverno. Colher tudo, sem deixar nada no campo. Colher com eficiência e de olho nos custos. Colher com cuidado para não destruir o campo durante o processo. E no inverno? No inverno tudo morre, embora a preparação continue. Quem já teve aí no inverno? Deixar as finanças em ordem, saldar as dívidas com os credores das últimas colheitas e reunir dinheiro para o próximo ano, consertar equipamentos e deixá-los prontos para o próximo ano, preparar os campos para o próximo ano, reexaminar os sucessos e fracassos do ano passado e fazer os ajustes necessários para fazer tudo melhor e mais assertivo no próximo ano. O problema surge quando não aceitamos ou ignoramos essas estações. Eu acho que o grande problema é, o clássico empreendedor, quando ele acredita que ele sempre está no verão. Já pensaram nisso?
Ele sempre está no verão, ele está semeando, ele está empregando recursos, ele está regando, ele está monitorando, mas ele terá outras estações. E como é que ele está se preparando para isso? Algumas empresas têm na figura do fundador um profissional ou uma pessoa que eternamente está no verão. E aí, às vezes, ela se enxerga num momento que ela vai precisar contratar alguém que entenda as decisões, as estações, e trabalhe de forma mais coordenada com as outras estações. Quantas empresas, né? Essa semana, especialmente, eu estava almoçando com executivos e falando sobre isso. Às vezes chega um consultor e ele... Bacana, mas a gente precisa afastar o fundador aqui, o papel dele agora é este, não é mais esse. E para a perenidade do negócio, a gente precisa de um outro profissional com este perfil. Ou seja, para olhar as outras estações. O negócio cria raízes, né? Quando chega o verão. Tem um negócio que precisa ser administrado, conduzido, nutrido, né? Enfim. Mas pensam muitas vezes esse empreendedor que na vida e nos negócios só se resume ao lançamento, ao começar algo. E é muito interessante que a gente fala muito que é importante sim como eu comecei, mas é tão importante também como eu terminei, como eu encerrei, né? Às vezes a gente percebe assim, aquela pessoa é de sucesso, né? Qual é a métrica para saber que ela é de sucesso? E muitos profissionais, né, e muitos empreendedores e muitas pessoas, eles simplesmente não acreditam que um dia o inverno pode chegar, né? Talvez o inverno para muitas empresas foi a própria pandemia, né? Então, nos obrigou a reconhecer que estávamos em invernos, né? Não era época de lançamento, não era época de começar algo, era o momento da gente se retrair e olhar os nossos recursos e se preparar para um novo momento. Acredite nos ciclos da vida e nas estações. Eles são reais. Assim, quando os dias ficarem mais curtos ou for a hora de mudar, você não vai pensar que há algo errado, mas aceitará a mudança tão rápida como um fazendeiro aceita a mudança do calendário. E aí, ele volta um pouquinho a falar dos outros dois profissionais, que ele começa o capítulo e fala: o primeiro profissional acreditava implicitamente em ciclos e estações e enxergou que a longa colheita que desfrutara por tantos anos estava prestes a acabar. Porém, muito mais do que obter valor do que estava sendo abandonado, a tarefa real era conseguir um novo campo que tivesse alguma colheita para o futuro. Ou seja, ele precisava estudar um novo mercado para poder investir nesse novo ciclo, nesse novo momento da vida dele. Não é apenas mudar, né? Mas se planejar para esse processo de mudança. Então ele agiu de acordo com as novas estações, aceitou as tarefas do inverno, a morte do velho negócio e se atualizou, estudou um novo campo e conseguiu uma licença para atuar. Então, o que ele fez foi limpou a fazenda, livrando-se de tudo o que dizia respeito ao antigo empreendimento e que podia prejudicá-lo, incluindo despesas financeiras e débitos. E é assim que o abandono deve ser visto, né? Como algo que era necessário, real, para abrir espaço para o novo. Então, ele deixou ali de semear, de plantar determinado fruto, determinada flor, e limpou para fazer trazer um outro produto, uma outra flor, enfim, uma outra semente para esse espaço dele. Então, os processos, eles precisam ser respeitados, né? A gente precisa entender os processos sendo como esses ciclos, né? Da vida, do casamento, das relações, né? Precisam. Até ele cita um outro exemplo aqui, voltando isso não vale a pena para negócios, mas muitos casamentos, por exemplo, fracassam porque o casal não faz a mudança da primavera para o verão.
A primavera é o tempo de semeadura, é algo novo, né? Voltado para o futuro, arriscado, mas é realmente sustentado pelas tarefas do verão. Então, algumas pessoas querem continuar no casamento com o perfil da semeadura, né? Lá do início do relacionamento. Então, continua a espalhar sementes por aí. Então, eles precisam entender que até o próprio relacionamento do casamento, ele tem fases. Fases, e a gente precisa respeitar elas, que são necessárias para essa construção, para essa longevidade. Se eles pudessem ver que a semeadura termina e o trabalho de manutenção deve começar, poderiam cultivar um relacionamento incrivelmente mais duradouro por muitas estações. De novo, né, a gente fala dos negócios, da carreira e de situações pessoais. E aqui eu queria compartilhar com você, para você pensar assim um pouquinho em que estação que você está, refletir sobre isso, tá? E como você tem lidado com esse final, familiarizando-se com esse final, que é o propósito desse capítulo. Consigo aceitar que os finais são naturais? Como é que você encara isso? Como um médico fazendo o diagnóstico, e estou sempre perguntando em que sessão eu estou? Resisto aos finais necessários para a mudança de estação? Ou se acreditei em ciclos da vida e em estações, posso parar de resistir? Ficou claro para você que nós vivemos estações, ciclos, né? Vários ciclos, né? O ciclo, quando a gente fala de carreira, né? O ciclo de fazer muito, fazer de tudo um pouco para poder se identificar com algo, de construir patrimônio. Um outro ciclo onde a gente tem um pouquinho mais de consciência e começa a funilar essas escolhas, ou alguns se percebem que não se identificam nem um pouco com o que fazem, mas se percebem protagonistas para fazer a mudança. Tem outros momentos que eu vou privilegiar uma qualidade de vida, meu momento pessoal, né? E a carreira como um papel. São vários ciclos. Estou semeando quando deveria estar cuidando da plantação? É inverno e estou ignorando a necessidade de preparar os equipamentos e planejar atividades oportunas nesse momento? E aí, retomando Eclesiastes, eu queria trazer aqui 5 questões. Em que você está tentando fazer nascer coisas que deveriam estar morrendo? Onde é que você está ainda acreditando que pode sair um broto, mas que já morreu? Você está tentando curar algo que deveria ser morto? Um negócio, um segmento, uma área de atuação? Você está rindo de uma coisa que deveria provocar choro? Ou você está acolhendo algo ou alguém que deveria evitar? Ou você está procurando por uma resposta para o que já está na hora de deixar de lado? Será que você é aquele que procura assim, eu preciso de 3 sinais, aí você recebe os 3 sinais, não, mas acho que eu preciso de 4 sinais, né? O segundo item, né? Aceite o fato de que a vida produz muita vida, né? Esse segundo princípio vai tornar a poda normal para você. Então, como é que é isso, né? Vida que gera vida, isso é normal, né? Relações do que você pode se alimentar, atividades que você possa manter em um nível significativo, clientes que possam servir da mesma forma. Então, aqui a gente fala, inclusive, né, de ressignificar o que se tem para definir um nicho, né? Mentores que no passado não eram adequados, mas cujo tempo passou. Sócios cujo tempo passou, né? Esse é um ponto muito importante, né? Pessoas que muitas vezes trazem para ser sócio alguém que é um amigo. Tá, ele é um amigo, mas ele tem talentos ou competências que se complementam com a minha para o negócio, né? Porque a gente vê isso claramente, né? 2 profissionais de uma área técnica que resolvem empreender. Ok, alguém vai produzir, quem vai vender? Quem que vai para a rua? Quem que vai... Eu preciso ter complementariedade das pessoas que estão ao meu lado,
né? Ou 2 profissionais da área comercial que vão fazer um determinado negócio que depende de exercer ou de desenvolver determinado produto. Então, eu tenho 2 pessoas para vender, para ir para o mercado. Ok, quem vai produzir? Né? Então, sócios cujo tempo passou, né? Linhas de produto em que você pode se manter focado, né? Então, comecei a minha empresa atuando nisso. Nesse segmento, atendendo esse nicho, né? Eu lembro de um colega meu que é um empreendedor social, que ele tinha uma meta, tinha um foco, e daqui a pouco ele estava produzindo uma coisa com a marca dele, e aí ele foi questionado, ele vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai produzir isso ou vai promover a sua marca? Sendo estratégico enquanto atuação comercial. Coisas para as quais tenha espaço e possa armazenar. Né? Então, eu até anotei uma frase aqui do C.S. Lewis muito bacana que é: um homem com as mãos cheias de pacote não pode receber um presente. Né? Então, talvez a vida está tentando te dar mais um presente, mas você está com a mão cheia. Onde é que, dentro do seu contexto de 24 horas, todo mundo tem igual, dentro do seu contexto de papéis que você desempenha na vida, será que cabe mais uma coisa? Ou será que você precisa encerrar algumas para dar prioridade para outras? Ao longo da sua vida, você terá de viver as fases do deixar ir. Mais do que apenas limpar organização geral e descarte de toda a tralha acumulada, precisamos disso por razões qualitativas e quantitativas. Então, quantitativas é quando o conjunto danifica o sistema. Né? Eu não vou dar conta. Né? Antigamente, eu atendia X pessoas lá no meu consultório. Mas era o meu começo, eu estava criando repertório. Agora eu percebi que eu gosto de atender este público. Então, eu vou precisar replanejar o meu negócio, talvez rever o valor da minha hora de atendimento, até porque eu já adquiri mais experiência, adquiri outras ferramentas que me diferenciam no mercado. Mas eu preciso entender que eu não vou mais poder atender todo mundo, né? Eu sou uma agência ou sou uma consultoria? Então, eu preciso entender quem é o meu público para eu focar nele e poder... Gente, o marketing fala tanto de persona, de foco, de nicho. Por que a gente insiste com tantos outros? E qualitativamente, né? Olhar quando os números são muito altos, a qualidade é sofrível. Então, a gente precisa ter foco no que a gente faz ou naquilo que a gente quer atuar, respeito para conosco, que é uma consequência de respeito também com as pessoas que a gente atende, e, obviamente, o impacto na qualidade, né? Precisamos fazer escolhas, né? Até ele traz um elemento aqui que grandes redes sociais e muitos relacionamentos são também muito eficientes. Profissionais que têm grandes redes de relacionamentos, redes sociais e muitos relacionamentos também são eficientes em não ter alguns. Fazer essas escolhas. Empresas inteligentes podam seus clientes concentrando-se naqueles que proporcionam mais lucros com menos recursos. Né? Isso que eu acabei de comentar. Então, cortar alguns laços sem se sentir que algo está errado ou que está sendo mal com alguém é respeitar o fato de que há limites para o que podem fazer, em quem ou no que podem investir. Né? Então, pessoas que trabalham com atendimento principalmente, né? Puxa, eu gostaria de atender todo mundo, mas não dá. Eu vou precisar definir, né? Puxa, eu tô aqui numa empresa que me demanda trabalhos tão diversificados que eu já não tenho certeza de qual é a minha identidade aqui dentro. Então, qual é o teu propósito? Primeiro, qual é o teu propósito? Qual é o teu alvo? Como diz a Marta, querida Marta Magalhães, minha mentora, qual é a sua meta? Né? E trabalhar nisso. Então, o seu propósito que você definiu enquanto propósito é o que vai delinear suas atividades. Porque
para os outros, enquanto você aceita ou enquanto você está disposto, é bacana, eu vou te delegando mais isso, eu vou te delegando mais aquilo. Mas nós, enquanto líderes, nós gostamos sim também de lidar com pessoas que dizem assim, olha, isso aqui eu não consigo te entregar, mas isso aqui eu consigo focar e fazer um bom trabalho. Mas eu preciso ouvir isso de quem? Da pessoa, do profissional. Ah, mas ela vai ficar chateada, né? Ok, mas eu estou respeitando os meus limites. E aí eu consigo entregar com excelência, com qualidade. Isso aqui tá claro que eu não sei fazer bem. Não vou insistir em fazer isso aqui. Né? Parábolas dos dons e talentos, né? Principalmente dos nossos negócios, né? Empresas que... né? A gente tem vários exemplos aqui na nossa região, né? Empresas que... Têxteis, por exemplo, que nasceram para confeccionar roupa para todos os públicos. Opa, mas o infantil aqui é um baita nicho. Então, desculpa, tínhamos uma marca bacana para mulheres, para adultos, mas agora o nosso foco é esse. É difícil, gente? Claro que é. Claro que é. Porque às vezes a gente faz escolhas sem ter certeza que o resultado vai ser bom. É uma aposta que exige, de novo, coragem, né? Sua vida e seu negócio produzem mais brotos do que você pode nutrir e terminará algumas coisas mais rápido e facilmente. Né? De novo, eu preciso aceitar essa verdade. O terceiro, aceite a existência do mal e de doenças incuráveis. Gente, vai ter um capítulo aqui bem desafiador que... Nós vamos falar de tipos de pessoas, né? O próprio Henry comenta que ele não gosta de rotular, mas algumas pessoas, alguns perfis existem, a gente não pode negar. Mas esse ele fala aqui, sua vida e sua empresa mudarão quando você aceitar o fato de que algumas pessoas não vão mudar. Não importa o que você faça, e também de que outras têm especial interesse em ser destrutivas, né? Então, quando eu acolho isso, de que nem tudo depende de mim ou do que eu gero de recursos ou gero de possibilidades, tem gente que não quer. Eu preciso acolher isso e entender que se isso é do outro, os finais serão mais fáceis e menos sofríveis, né? Eu vejo, gente, assim, ó, um grande desafio de alguns líderes fazer demissões. Né? E alguns ainda nos procuram e falam assim, Lenir, eu já dei um feedback, já dei 2 feedbacks, fiz uma avaliação de desempenho, né, para ele se enxergar dentro das competências que ele tem e das que ele não tem, se ele está disposto a desenvolver. Eu percebi que ele não foi atrás e eu acho que eu vou ter que demitir. Quando eu ouço essas perguntas, quando eu vejo essas reflexões, assim, essas verbalizações, eu digo assim, você acha? Né? Na verdade não tinha nem que achar, tinha que ter certeza, né? Então a empresa, né? Algumas pessoas falam assim, ó, bom, eu tenho uma empresa, eu não tenho uma ONG, né? Mas a gente olhando aqui, obviamente empresas olham lucro, olham resultados, mas ONGs também têm que olhar resultado, né? São lucros que serão reinvestidos, na verdade resultados que serão reinvestidos, mas até em ONG a gente tem que ter talento para atuar, né? Até comenta aqui, né? Acreditando que mais uma sessão de treinamento daria resultado, ou quem sabe um pouco mais de encorajamento, ou mais uma reunião de análise sobre o trabalho alheio, ou uma confrontação. Aí ele vai dar resultado. Não. O líder que não quer perder... Sobre pessoas e demissões, tá? O líder não quer perder ou ele gosta tanto da pessoa que está disposto a tentar muitas vezes. E aqui ele traz nitidamente, ele cita aqui um profissional, um rapaz de marketing, né? Que estava muitos anos na empresa. E depois, assim, da enésima vez, né? Que ele tentou fazer com que o funcionário fosse eficiente, ele afinal se limitou a coçar a cabeça e admitir, ele simplesmente tem ideias equivocadas, né? Talvez aqui a empresa estava passando por um processo de transformação
revendo talvez alguns produtos, revendo talvez a forma de atender o cliente, revendo seus processos como um todo. Mas aquele profissional, ele estava insistindo na antiga forma, né? Mas sempre deu certo assim, por que a gente vai ter que mudar, né? Por que a gente vai ter que ter esse sistema aqui na área se a gente se servia tão bem de planilhas de Excel, né? Então, é o conjunto, a empresa não decide por uma área ou por um departamento, mas ela decide muitas vezes para implementar algo no todo e precisa de pessoas que abracem isso como um novo ciclo, como um novo momento, né? E aí ele traz aqui como diagnosticar aqueles em que vale a pena investir tempo e confiança, porque estão dispostos e têm capacidade de mudar e melhorar, e tem aquele que não se enquadra nessa categoria, né? Tem pessoas que não querem, né? Tem pessoas que simplesmente não querem. E eu preciso olhar para as pessoas que estão comigo, junto de mim, ao meu redor, e entender quem que eu posso insistir, em quem vale a pena insistir e quem não vale a pena insistir. E talvez hoje, como líder, você talvez está insistindo em alguém que já deu todos os sinais, que não deseja caminhar junto. Puxa, mas é uma pessoa da sua relação, é uma pessoa que é padrinho, né, do seu filho, é seu padrinho de casamento, ok, mas a relação profissional ali, ela não é mais sustentável. Então, conversas corajosas, né? Aceite. Ficará fácil fazer o que for preciso para terminar algo. Você não ficará mais em estado de choque ou em constante negação ao fazer a si mesmo a pergunta certa: com o que eu estou lidando? E aí, para encerrar esse capítulo tão rico, né? Um universo diferente, né? Uma forma de encarar os fatos e tomar decisões. Algumas pessoas, elas vão criar realidades paralelas para insistir em seus erros, né? Como o segundo profissional citado nesse capítulo, né? E ele vai tentar influenciar as pessoas ao redor de que a ideia dele tem espaço, né? E ele precisa, muitas vezes, ou se cercar de pessoas que façam perguntas inteligentes, o questionem, ou ele terá pessoas que são influenciadas e vão estar lá remando sem saber onde vai dar, mas porque o outro quer, né? Então, tem pessoas que desejam estar em algo em que todos os dias seja tempo de colheita, e outras em que não haja longos e trabalhosos meses de verão a percorrer para chegar. Então, essas pessoas que estão com você, elas estão dispostas a viver esses ciclos, essas estações com você do negócio, né, do empreendimento? Tem pessoas que querem uma vida ilimitada e outras não. E essas pessoas em que o tempo e espaço não sejam uma realidade. Então, tem pessoas que não vão fazer essas escolhas de dedicação ou de definição de prioridades, porque como elas não têm um propósito, né? Quando eu não tenho um propósito, quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar serve. Então elas estão indo pela força do vento, não necessariamente pelo que efetivamente as move, né? Então essas pessoas, elas não vão aceitar esse universo de realidade, né? Então são pessoas que não vão mudar e que de fato podem querer prejudicar você. Para finalizar, né, algumas pessoas são pessoas alinhadas e integradas com a realidade. Essas a gente tem que se cercar, onde seus cérebros veem essas situações como normais, embora às vezes dolorosas, e se dispõem a enfrentá-las com coragem e esperança. Então a gente precisa se cercar e ser essa pessoa, né, que olha para a situação e pensa: que tipo de situação eu tenho aqui? De fato. Que tipo de momento que eu estou vivendo, de fato? E encara e redefine ou se reorganiza na rota. Os líderes bem-sucedidos sabem que se executarem direito as tarefas do fim de uma estação e prosseguirem para a próxima, boas coisas podem acontecer. Sabem que se cortarem alguns relacionamentos e atividades,
outros vão florescer. Mas primeiro, assegure-se de que aceitou o universo real no qual você vive e trabalha. Talvez essa é a grande lição para a gente poder se familiarizar com os finais. Terceiro capítulo, e eu estou aguardando seus comentários, um recadinho seu no nosso Instagram. Você pode usar o meu Instagram, Lenir Nunes Oficial, ou deixar o seu recadinho na própria página do YouTube. Estou curiosa para saber em que estação você está e como você está lidando com ela.